Louve a Ele com as suas palmas, declarando que Ele é bom. Ele é Senhor. Adorado. Adorado é o Cordeiro. Amado é o Cordeiro. Aleluia. Salmo 91, verso 4. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Salmo 91. Mas eu vou ler do 1 ao 4. Glorificado o nome de Jesus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, direi ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-me-á debaixo das tuas penas, e sobre as suas asas eu estarei segura. Nós nos prostramos diante de Ti, Jesus. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós. Sonda os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos caminhos. Nos guia pelos Teus caminhos. Porque a Tua palavra diz que o Senhor passa em revista o exército de guerra. E nós queremos ser achados pelo Senhor. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Nós queremos estar prontos para o Seu chamado. Que os nossos ouvidos estejam limpos para Te ouvir. Que os nossos olhos estejam limpos para Te enxergar. Que os nossos lábios sejam prontos para Te exaltar. E o nosso coração esteja pronto para nos submeter ao Senhor. Nos submeter à palavra viva, ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus todo-majestoso. Santo é o Seu nome, Jesus. Atraia-nos com Teu amor, Jesus. Nos vença com Teu amor, Jesus. Que nós nos submetamos a Ti, Jesus, só a Ti, só a Ti. Maravilhoso. Ei, andera lava, ei, baixo, canderere, dere levar. O nosso coração seja quebrantado a Ti, Senhor. Nosso coração sensível à Sua voz, Senhor. Não estamos aqui para passar um tempo, Senhor. Estamos aqui para Te adorar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor. Ei, Robaque. Que o nosso coração seja um coração de carne, não seja um coração de pedra endurecido, porque coração de pedra o Senhor usa o martelo para quebrar. Ei, xerere bababaê. Flua, Espírito Santo, em nós, Espírito Santo. Flua em nós, Espírito Santo. Flua nesta casa, Espírito Santo.
Quebranta o nosso coração, Espírito Santo. Santo, 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 santo. Aleluia. Nós sabemos que nós nos parecemos com aquilo que adoramos. Se nós temos prazer te adorar, a Ti nós nos parecemos com o Senhor. Mas se nós não temos esse prazer, nós não nos parecemos com o Senhor. Que a nossa alma se aquiete e que possamos oferecer o que há de melhor em nós, que é um coração quebrantado e contrito, que é um coração que aprecia, que celebra as coisas do Pai, um coração que celebra a vida do Filho, um coração que celebra a presença do Espírito. Atrai o nosso coração para o Senhor Jesus. Atrai o nosso coração para Ti, Jesus. E que seja a âncora da esperança da nossa alma. É um coração apaixonado, seja a âncora da alma. Apaixonado pela palavra, apaixonado por Jesus. Um coração que se satisfaz em agradar Jesus. Um coração que não depende da aprovação do homem, mas depende da aprovação do seu Deus. Um coração que aplaude a vontade do seu Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o louvor, a adoração. Digno o Cordeiro que foi morto e foi digno de abrir o livro. Oh, aleluia. Há esperança para aquele que serve ao Cordeiro, que ama o Cordeiro, que ama Jesus. Aleluia. Louve a Deus com as suas palmas, declarando que Ele é bom. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Podei-vos assentar. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é debaixo das asas do Altíssimo. A Bíblia, ela usa muito essa imagem de asas, né? Debaixo das asas da galinha, debaixo das asas das penas. Então é uma linguagem que traz uma ideia de proteção, de acolhimento, de calor, uma ideia de estar juntos, de estar em unidade. E quando nós entramos aqui nesse verso 4, que nós declaramos, cobrir, ele fala assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então o segredo está na nossa habitação. Então a pergunta que nós fazemos uns aos outros é, aonde está a nossa habitação? E o que é habitação? É o lugar de alegria, é o lugar de refúgio, é o lugar de restauração, é o lugar de confiança. Não é um lugar em que você passa, não é uma pousada, não é um hotel, é um local aonde que você habita e você se sente bem em habitar esse lugar. E ele descreve aquele que habita, ele vai descansar na sombra. E se ele descansa, ele declara, Deus meu em quem eu confio, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte, Tu és a minha proteção, o Deus em quem confio, porque ele fala, eu vou te livrar do laço, eu vou te livrar da peste perniciosa. Todas essas etapas eu já ministrei, está no YouTube, é só você entrar lá e eu garanto que Deus vai falar muito com você, porque tem falado muito conosco. E hoje nós vamos falar dessa proteção. E passa o vídeo, por favor.
Aleluia. Eu escolhi esse vídeo porque ele traz para a gente uma harmonia e uma ideia daquilo que Deus, Ele quis transmitir a quem escreveu esse salmo. Porque pode ser Moisés, Davi ou outro salmista. Não dá-se a entender quem o escreveu. Mas a ideia principal é que esse salmo, ele traz a inspiração de um momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de luta, no momento de perseguição. Porque o salmo, em momento algum, fala que nós não iríamos passar por problemas. Muito pelo contrário, ele vai pontuando todos os enfrentamentos que nós temos aqui. Mas ele promete a presença de Deus em todos esses enfrentamentos que a gente vai ter. E ele fala assim, olha, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. E quem é que já criou galinha? Com pintinho? Elas são boazinhas, não são? Não. E pata, com os patinhos delas? E ganso, a gansa, a bicha é violenta. Ela dá um couro na gente, que ela corre, ela corre, pior que ela corre rápido. E ela dá cada bicada. Vai mexer com os filhotinhos deles para ver. A mãe, ela vai para o enfrentamento sem medir as consequências. Pela sua cria, dá a vida. Dá a vida. E ela prospera, ela coloca um ambiente onde que os seus pintinhos, os seus passarinhos, as suas aves, elas têm toda a proteção. Quando vem essa ideia de debaixo das suas asas eu estou seguro, de ser coberto pelas penas, traz algumas ideias. Uma dessas ideias, primeiro, é proteção. São muitos os predadores para pegar os filhotinhos. Muitos. Mas a ave guerreia para proteger o seu filhotinho. E o Senhor, Ele usa essa imagem para falar o quê? Eu te protejo, eu estou nessa guerra. Eles vão vir para tentar te tirar. Mas se você permanecer, eu guerrei por você, eu parto para cima. Eu acho lindo. Quando o Senhor fala, eu desci para a terra para guerrear. Nossa. Falei, capetada, não tem processo. Então a gente precisa entender que o Senhor, Ele nos oferece abrigo. Ele nos oferece proteção contra os predadores espirituais. Porque os predadores espirituais, eles vão usar todas as situações para tentar nos arrancar debaixo daquelas asas. Lá no Éden, Adão e Eva estavam debaixo da proteção de Deus. Eles estavam num jardim, aonde que Deus passeava com eles. Mas a serpente, ela criou uma oportunidade de pecado e Eva pecou. Satanás continua criando oportunidades de pecado, oportunidades de desvio. E hoje o jardim do Éden, ele é dentro de nós. Porque dentro de nós é o lugar onde que você pode encontrar o Senhor. É o lugar onde que você pode parar todas as vozes e começar a ouvir o que o Espírito tem para você. Pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia e falar, o Senhor está falando isso para mim, Senhor. Como as suas palavras são agradáveis.
Como a sua palavra me ensina, me exorta, me corrige. Como a tua palavra me alimenta, me nutre. A palavra de Deus tem todos os aconselhamentos para tudo o que você precisar. Ela tem. E ela traz essa verdade de conhecer ao Senhor, de estar ao Senhor, de estar protegido, porque a galinha, a ave, ela antecipa o perigo. Quando ela está na ninhada dela, que ela vê algum que está começando a vir, ela já levanta a pena daqui, ó, e prepara para o ataque. Quem continuar ainda ousar chegar perto, que ela vai e dá picada, e bica mesmo. Então o Senhor fala assim, olha, eu antecipo. Mas esteja o quê? Habitando no meu esconderijo. Esteja habitando. Porque vai aparecer a parábola das 100 ovelhas. É uma parábola com 3 situações, mas eu quero falar só daquela que se perdeu. Não é difícil se perder. Não é difícil. Eu estava lendo aqui no Antigo Testamento que o povo, quando ele estava no deserto, acho que eram os amalequitas, se eu estiver errada, vocês me ajudam aí. Os amalequitas, eles ficavam vigiando aqueles que ficavam por último do povo. Por quê? Para eles ficarem mais frágeis e serem o quê? Pegos, assassinados. Querido, ali a imagem que mostrou para nós fala uma imagem de aconchego, de abrigo, de unidade. Tem uns que parece até um quebra-cabeça, né? Vai montando para caber tudo direitinho. Porque Deus nos fez como igreja para um cuidar do outro. Tem gente que fala assim, mas os outros ficam me vigiando. Glorifica o Senhor que tem alguém que se importa com você. Ah, não importa não, pastora, quer me ver mal. Se os teus olhos forem bons, tudo é bom. Eu entendo o seguinte, está falando porque está cuidando de mim, tá bom. Depende, atinge você da maneira que você vê as coisas. Então, nós somos um agrupamento que cuida, chega mais para cá. Chega mais para cá. É igual quando tem uma sombrinha só para 2 ou 3, o que a gente faz? Espreme um no outro. Cada um recebe uns pinguinhos mesmo, molha. Mas está todo mundo unido. O Senhor fala, fica debaixo, igreja minha, debaixo das minhas asas, unidos uns com os outros. Cuidando uns dos outros. Sem julgar uns aos outros. Seja amoroso uns aos outros. Cuidado do que sai da sua boca. Dê sua vida. Dê sua vida um pelo outro. Cuide um do outro. Esposo, cuide da sua esposa. Morra por ela. Porque Cristo te chamou para cuidar dela. Esposa, honre o seu marido. Filhos, honre os seus pais. Porque esse é o segredo da vida. É o segredo da vida, é a honra. Honre a sua liderança. É o segredo da vida. Porque a unidade produz proteção. Produz aquecimento. Tem momentos da vida da gente que a dor é tanta que a gente não tem aquele calorzinho gostoso. Às vezes parece que está tudo difícil. Não conseguimos orar direito. Não conseguimos sentir a presença de Deus direito. Parece que está tudo frio. Mas fique aonde você está. Porque o calor da vida do outro irmão vai te ajudar a vencer o seu tempo difícil. Cada um de nós tem tempos difíceis e precisamos um dos outros. Precisamos ser aquecidos pelo amor um dos outros. Isso fala do calor emocional. Não ande sozinho. Ande com pessoas. Não se fragilize andando sozinhos. E tem aves que também nutrem os seus filhotes debaixo das asas. Elas viram o pescoção assim e começam a dar o alimento. Tem tempos que Deus também nos alimenta dessa forma. Porque aqui nós vimos uma diversidade do Criador. Ele pintou. Eu olho e falo, como o Senhor tem um bom gosto. Vocês viram que tem aves de cinza ao pavão, que é multicolorido? Você já pensou que a igreja do Senhor é assim? Cada um de nós tem do cinza ao pavão.
De manhã eles estavam escolhendo qual ave que eles seriam. Falaram, não, acho que eu sou aquela ave ali. Não, eu acho que aquela... Cada um fala, não, mãe, eu acho que a senhora é essa aqui, ó. Então foi muito divertido. Depois eles estavam me contando. Porque essa variedade vem do Senhor. Você é maravilhoso, maravilhosa. Se Deus te fez perfeito. Mas Ele te chama para estar debaixo dessas asas. Para estar em obediência debaixo delas. Se permitir ser cuidado. Porque Ele fala, Ruth 2,12 é belíssimo. Fala assim, olha, o Senhor te recompense pelo que fizeste. E que a tua recompensa seja plena da parte do Senhor. Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. A história de Ruth também é belíssima. Ela ficou viúva. A sua sogra perdeu todos os filhos, marido. E eram 2 noras. Ela dispensou as noras. Falou, olha, não tenho mais filho para dar para vocês casarem. Voltem para a sua parentela e reconstruam sua vida. E assim elas andaram até certo determinado caminho. Mas chegou o caminho delas entrarem para a parentela e Ruth para outro. Ruth e a outra eu esqueci como é que ela chama. Elas iam com Noemi. E Ruth virou para ela e falou assim, o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Eu não me aparto de ti a não ser na morte. Que declaração belíssima. E por isso ela ganhou esse lindo presente do Senhor, uma recompensa. Porque ela saiu debaixo de outros deuses e escolheu entrar debaixo das asas do Altíssimo. Isso é uma escolha, estar nas asas do Altíssimo. Porque a fidelidade de Deus, ela não muda. Às vezes, nós somos infiéis, mas Deus, Ele não nega a si mesmo, Ele continua fiel. Esta é a razão de não sermos consumidos imediatamente, pela fidelidade de Deus. E fala que Ele tem Ele é longânimo, longo ânimo, na espera de nos arrependermos e de nos alinharmos na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor pela paciência, mas nós precisamos entender que há limites. Repita, há limites. Não vai ser sempre assim. Cada um tem certos limites. Dentro da nossa casa há limites. Porque se você chega e quebra aqueles limites, a história da casa muda. Vem as disciplinas dentro da casa. Vem as organizações. Você pode ter a idade que você tiver. A casa, ela tem limites. E aqui também não é diferente. O Senhor, Ele fez uma oferta de proteção para Jerusalém. O Senhor entrando em Jerusalém, Mateus 23, 37, Ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus lamenta a rejeição de Israel por Ele. Jesus, Ele olha, Ele chora, e Ele fala, eu quis cuidar de vocês e vocês não quiseram. Vocês me rejeitaram. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele vive conosco, Ele anda no dia a dia conosco através do Espírito Santo de Deus. E fala a palavra que o Espírito Santo de Deus, Ele se entristece com as nossas escolhas e com nossas condutas. E aqui Jesus, Ele olha e fala assim, olha, vocês tiveram várias oportunidades de estar seguro debaixo das minhas asas, mas por sua escolha, vocês me rejeitaram, rejeitaram a rocha, rejeitaram o escudo, rejeitaram o refúgio, e vocês preferiram seguir os seus próprios caminhos.
E isso continua para nós hoje. Ao longo da história, o povo de Israel foi chamado a confiar no Senhor. Em Deuteronômio, o Senhor sempre fala, está lá escrito: não temas, não se desvie, aprenda a palavra, vive a palavra, me escolha, me ame. Mas o povo amava o pecado. Lá ele falava assim: olha, não se ajunte com o povo dessa terra, porque o povo dessa terra vai fazer vocês perderem, vai fazer vocês caírem. Ele falava para os homens: não se case com as mulheres dessa terra, essas mulheres vão levar vocês a adorar outros deuses. Outros deuses. E o Senhor continua falando isso para nós. O Senhor levou aquele povo para o deserto. E tirou eles do Egito, da escravidão, levou-os para o deserto, ensinando-os a ter uma identidade dependente dele. E aquele povo no deserto se rebelava contra toda orientação e provisão e proteção de Deus, preferindo seus próprios desejos. E reclamavam e murmuravam e tudo estavam ruins. Depois veio a época que eles receberam aquela terra. O Senhor levantou juízes. Quando o juiz era bom, o povo se organizava. Quando o juiz era adorador de Deus, o povo o adorava. E o Senhor levantava profetas no meio disso tudo, no decorrer de toda a história. E muitos profetas foram mortos, porque o povo queria. A palavra de Deus dava comichão, ou seja, resistência. Porque a palavra que amacia o coração é a mesma palavra que endurece o coração. A palavra que te faz sentir a presença de Deus é a palavra que te faz rejeitar a palavra de Deus. É a mesma. Depende do terreno que ela está sendo semeada. É a mesma palavra. A palavra que te alegra, a palavra que te enfesa. Porque depende do seu coração. E Deus mandava profetas. Os profetas apontavam o erro. Falavam: está errado, não vá por esse caminho. Esse caminho é de morte. E o povo rejeitava os profetas. Até apedrejavam os profetas. Porque eles não queriam. Eles queriam servir os seus próprios desejos, os seus próprios deuses. Mas o Senhor falou com eles: olha, há consequências das nossas escolhas. Deus não força nada para ninguém. A gente acha que Deus pega o boi, da gente ser tão bom e querer Ele. A gente acha assim que Deus tem que bater palmas porque nós somos maravilhosos. Que mente humanista. Que mente que não entende o temor de Deus. Porque quando entendemos o temor de Deus, a nossa pergunta não é a nossa celebração. Muito pelo contrário, é a nossa vergonha. A gente fala: como que tu podes me amar? Falho como eu sou. Ruim como eu sou. A diferença é o nosso coração, que precisa estar constrangido pela presença de Deus. Constrangido por Deus nos amar, por essa paciência que Deus tem nos dado. E às vezes nosso coração fica endurecido da teimosia e na desobediência. Querido, nós estamos seguros se nós habitamos no esconderijo. Mas só habita aquele que entende que Ele é o Senhor. Porque aquele que não entende Ele como Senhor não habita. Ele passa, só vê Deus como Salvador. Aquele que faz bênção. Aquele que faz isso, aquele que faz aquilo, aquele que faz aquilo. Não aquele que deve ser respeitado, não aquele que deve ser honrado. Querido, o mundo jaz em trevas. E as trevas falam que eles são mais prudentes, mais astutos do que os filhos da luz. Porque os filhos da luz, eles olham as trevas e falam: são lindos. E querem ser iguais. E querem fazer as coisas iguais. E o Senhor, Ele fala: não, eu não te chamei para isso. Vocês não são filhos das trevas, vocês são filhos da luz. Filhos da luz não fazem qualquer coisa. Não vivem qualquer coisa.
Porque tem uma aliança, porque há uma habitação. E aqui eu quero trabalhar com vocês o seguinte: o livre-arbítrio, quando ele fala assim, olha, cobrir-te-á com as suas penas, fala da proteção, fala do acolhimento, fala da proteção contra os inimigos. Mas quando eu falo sobre estar seguro, ele está falando sobre escolha. Eu posso escolher não querer ficar debaixo das asas do Altíssimo. Eu posso escolher. Se há uma coisa que o Senhor nos deu, e às vezes a gente até fala assim, Deus, para que o Senhor deu isso para a gente? Não devia ter dado. É o livre-arbítrio. É escolher quem é que você quer ser. Quem é que você quer se parecer. O que é que você quer liberar através da sua vida. Aonde você quer ficar. Aqui, Deus nos dá uma escolha. E eu quero falar um pouquinho sobre as escolhas que teve o rei Saul. O rei Saul. Todo caminho em Deus é caminho de prova, é caminho de tentação. É nós que precisamos vigiar e orar para nos livrar da tentação. Para sair da tentação. A palavra do Senhor fala, ó Deus, tomara que tu me abençoes, que me preserve do mal, para que eu não sofra aflições. Porque se eu ando no caminho certo, eu não vou sofrer aflições. Mas aqui vem Saul, ele era o quê? Um mais um. Um mais um. Mas o povo, ele tinha Samuel como juiz. Só que o povo olhou as outras nações. E as outras nações tinham reis. Aí o povo virou, Samuel estava velho. E o povo virou e falou assim, olha, a gente quer outro rei. A gente quer rei. A gente não quer esse pastor mais não. A gente quer outro pastor. Não, não é daqui não. A gente quer outro. Não quer esse não. Aí Samuel ficou muito triste. O Senhor falou com ele assim, não se entristeça, Samuel. Eles se rejeitaram, foi a mim, não foi você. Vou dar a eles um rei. E Saul foi escolhido. Homem alto, vistoso, habilidoso. E Deus deu para ele o reino. Mas ele deu para ele o reino, mas falou com ele, você vai ter os limites. Você não pode passar dos limites. E isso Samuel falava com ele. Só que ele ficou vidrado pela posição, porque ele estava muito bem respeitado por todo mundo, financeiramente tinha tudo na nação, ia participar agora da nobreza. Então ele se achou a cocada. Ele se achou. E fala que está lá em 1 Samuel 13, do 8 ao 14, ele fala o seguinte, que tinha uma guerra, e Samuel falou que ia chegar tal, tal, tal. Samuel não chegou. E ele sabe o que era costume que o sacerdote fizesse o sacrifício para que eles pudessem ir à guerra. Ao fazer o sacrifício, eles estavam colocando Deus em primeiro lugar. E o sangue derramado mostrava, apontava para Cristo. Sem Cristo não adianta ir para a guerra. Então ele demorou. O que o abençoado Saul fez? Pegou os animais e sacrificou os animais. Não era a função dele. Ele não podia ter feito. E chega Samuel logo após e perguntou, o que você fez? Ah, você estava demorando. E o povo estava saindo, cada um indo embora. Então eu peguei e sacrifiquei. Aí Samuel libera para ele. Você tinha tudo para ficar com o reino, mas você o perdeu. E vida que segue. Vida que segue. Aí chegou lá em 1 Samuel 15. A referência, por favor. 1 Samuel 15, de novo, uma guerra com os amalequitas. E o Senhor falou para eles assim, olha, mata tudo. O rei, os bois, as ovelhas, nada vai restar. Aquilo ali, tudo é ruim, tudo é amaldiçoado. Mata tudo, tá? Aí o abençoado, o que ele faz? Ele não mata os bois, ele não mata o rebanho, e o rei também, ele não mata o rei. Chega novamente Samuel lá. Samuel fala assim, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Ah, o povo
decidiu que não era para matar os bois, os rebanhos, porque eles eram muito bonitos e era para sacrificar a Deus. Por isso que nós não matamos. Aí Samuel libera para ele um juízo. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Eles obedeceram pela metade. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a noite toda, ele clamou ao Senhor. Samuel amava Saul, e ele chorou para que o Senhor não cumprisse os limites que ele colocou. Próximo. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhes disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ó, oriundo. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque quem era responsável pelo povo? O rei. Aqui a gente aprende uma coisa: não é diferente com a gente. A gente obedece às vezes parcialmente e fala: não, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu chefe, a culpa é de fulano. Não é de fulano, a culpa é do rei, a culpa é nossa. Nós pecamos, nós transgredimos as leis do Senhor e não é a outra pessoa. Somos nós com o coração corrupto, com o coração enganador. É o nosso coração, não é o outro. E aqui ele falou: mas o que tem a ver? Ovelhas tão bonitas, gados tão bonitos, é para o Senhor. E o Senhor dá uma resposta para ele. Próximo. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói tudo, peleja contra eles, extermina. Próximo. Por que, pois, você não ouviu a voz do Senhor, mas te lançou ao despojo e fizeste o que era mal ao Senhor? Próximo. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário,
dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas os destruí totalmente. A pessoa desobediente ainda é teimosa diante da verdade. Não, eu estou fazendo isso. Não, não estou fazendo. Não, não é assim. Não é assim. Próximo. Mas o povo tomou dos bois. Próximo. Porém Samuel disse: isso aqui, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se o quê? Quanto ao quê? Eis que obedecer e o atender. Vamos parar aqui um pouquinho. Volta, amor, um pouquinho para mim. O Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra. Obedecer a palavra. Livre arbítrio para permanecer debaixo das asas tem a ver com a obediência à palavra. Porque o Senhor fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas se o meu povo não conhece a verdade, ele perecerá. Perecerá. Pode estar com as igrejas cheias, pode ter coleções de Bíblia, coleções de título, mas se não há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não se agrada. A obediência ao Senhor, meu Deus, será que o Senhor vai ter que falar quantas vezes para nós, que nós precisamos fazer uma escolha? Ou escolhe o Senhor teu Deus, ou escolha os outros deuses, porque se você ficar no meio, água morna ninguém bebe, e a palavra de Deus fala: se você for morno, eu te vomito. Não é porque estamos dentro da igreja é garantido a nossa salvação, não é. Não é garantido que a gente vai com o Senhor, não é. Porque se o nosso coração, ele não estiver na obediência do Senhor, nós não iremos. Nós não iremos. Há dois caminhos: a eternidade com Deus, ou viver sem Deus também na eternidade. Mas a escolha é feita hoje. Eu não posso viver obedecendo a Deus até que eu obedeço. Não, mas até que eu não obedeço. É obediência total. É obediência total. Não há negociação. Veja o que ele ainda continua falando para nós. Próximo. Porque a rebelião é como pecado de... A rebelião é como pecado de... Todo rebelde é feiticeiro. Todo rebelde é feiticeiro. Todos que estão em desobediência está dentro do pecado de feitiçaria. Conhecereis a verdade, para a verdade abrir os nossos olhos. E ele continua ainda. E obstinação, o que é obstinação? Coração teimoso. É como o quê? Todo coração teimoso, desobediente é o quê? É idólatra. Porque a pessoa gosta de falar só dos outros irmãozinhos, falando que eles é idólatra porque tem as imagens. Mas eu quero falar que às vezes dentro da igreja do Senhor, que nós gritamos que não temos imagem, mas às vezes nós temos as imagens dentro do nosso coração de idolatria, que é contrário à palavra de Deus. Palavra de Deus. Tem pessoas que vão para um campo, para uma partida de vôlei, para uma partida de futebol, grita, estrebucha, mas dentro da igreja não bate uma palma. Não fala um glória, não fala um aleluia. E a gente fala que ama a Deus. Cambá de mentiroso.
Nós não podemos andar nisso. Porque Jesus, a gente fala, Jesus está voltando, está voltando, está voltando, e se comporta como se tivéssemos a eternidade aqui na terra. Nos comportamos como tivesse a eternidade. E ele fala ali, olha, e faz culto a quem? Ídolos do? O que é isso? Você já notou que toda família tem um problema lá? Separação, morte prematura, prostituição, adultério, separação de casais, etc. Você já percebeu isso? Na linhagem, você vai fazendo assim a linhagem, nossa, aqui tem isso aqui, vício, tal. Aí você vai olhando. Sabe o que é isso aí? Isso aí é ídolo do lar. Isso aí são espíritos familiares. Espíritos familiares. Que às vezes a pessoa fala assim, olha, o rebelde, ele comete pecado de feitiçaria. Ele, a obstinação os faz ser idólatra e faz culto aos espíritos familiares. Por quê? Visto que palavra do Senhor. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. O Senhor falou, olha, você perdeu o reino, você não vai ser rei. E agora no capítulo 16 ele fala outra coisa. Bota outra para mim, por favor. Disse o Senhor a Samuel. Não, eu separei o versículo. Não é esse aqui não. Deixa eu achar aqui nas minhas anotações aqui, porque senão eu vou ler o texto todo. Aí eu pego todo, Samuel 16, 15, 16, aonde que ele está? Ah, tá, 16, 14. Fala assim, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Olha, ele perdeu o reino, ele perdeu o ser rei e por fim ele perdeu o Espírito Santo de Deus. Por desobediência. Se você for olhar o pecado de Davi, ele fez mais nhaca do que Saul. Só que Davi, ele tinha um coração quebrantado em cima da zinhaca dele. Ele se arrependia, lê lá o Salmo 51. O que eu fui fazer? Por que eu... Ele se arrependia. Ele passava pelas humilhações dele do pecado. Mas Saul, ele era um coração obstinado. O profeta está falando com ele assim, está errado. Aí ele vai falar, não, mas eu fiz o que é certo. Ele está lá teimando, continuando, coração obstinado. Então, aí Samuel, ele é obrigado a liberar tudo. Olha, você comete pecado de feitiçaria. Você é obstinado nos seus pecados. Você é idólatra. Você está matando os reis, mas você é no seu coração daquilo que Deus te colocou, você é um idólatra, você serve a ídolos do lar, a outros deuses. Nosso Jesus tem de misericórdia. E por fim fala, o Espírito de Deus saiu da vida de Saul e um espírito de tormento foi para a vida dele. Ele vivia atormentado com medo de perder o reino. Ele não vivia atormentado porque ele perdeu a presença. O tormento dele é porque ele perdeu o reino. Tinha medo do outro rei. E por fim, a escalada da derrota. Começa assim, vai assim, vai assim. Por fim, fala que ele foi consultar uma feiticeira. Era uma proibição. Não consulte os feiticeiros. Ele foi lá e consultou uma feiticeira. Então, o que eu entendo aqui, querido? Que nós devemos escolher as nossas escolhas diárias. De permanecer debaixo das asas, porque lá eu tenho calor, eu tenho proteção, eu tenho nutrição, eu tenho vida. A chuva, o tempo ruim vai vir, mas Ele abre as asas, Ele me protege, Ele cuida. Não é que eu não vou passar lutas, mas Ele está comigo nas lutas. As lutas não vão ser um instrumento de disciplina.
As lutas vai ser uma prova para crescimento. Porque quando eu desobedeço, as lutas elas vêm, mas como instrumento de disciplina. E pior ainda, eu não consigo sentir a presença de Deus. A obediência, ela é mais do que ritual. Tem gente que fala, arrependi, hoje estou arrependido. Manhã faz tudo de novo. Mentira, nunca arrependeu. Nunca. Porque se a gente se arrepende, a gente não faz. A gente não faz. A gente sai de um caminho e vai para outro. Isso é consciência pesada, isso é remorso. Isso é remorso. Ah, mas eu fiz porque o outro me obrigou a beber. Mentira, não te obrigou a beber. Você passou no boteco que não podia passar. Você foi para uma festa de família que ia beber. E você não sabe que não dá conta de resistir à bebida. E você foi. E você foi. Sabe que o ponto é de droga e você passou lá. Você sabe que o seu celular é uma arma contra você e você continua fazendo. Não é ninguém. Sou eu. Sou eu que sou responsável pela minha escolha de permanecer debaixo das asas. Não é ninguém que vai escolher isso para mim. Você tem livre arbítrio como um presente na sua vida. Todos nós somos tentados todos os dias. Todos os dias. Mas é você que vai falar não àquela mulher que está dando bola para você. É você, mulher, que vai falar não àquele homem que está dando bola para você. É você, jovem, que vai falar eu não quero virar esse rola-rola, porque meu Deus é santo. Não é ninguém. Não é o outro, sou eu. Vigiai e orai para que não caia em tentação. Vigiai. Porque para permanecer debaixo das asas é em obediência. Se você, por um motivo, você saiu, hoje é noite de você retornar. Hoje é noite de você retornar. Nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, sonda. Sonda o meu coração, Jesus. Vê se há em mim, Jesus, algum caminho mau, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Começa a orar, a falar para o Senhor. Senhor, me perdoe, nos perdoe como igreja. Nos perdoe como igreja, Jesus. Nos perdoe, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos fiéis ao Senhor, Jesus. Nós não queremos, Senhor Jesus querido, servir outros deuses. Nós não queremos, ó Deus, estarmos no pecado de feitiçaria. Senhor, nós não queremos ter um coração obstinado que é idólatra. Nós não queremos cultuar os ídolos do lar, Senhor. Porque o Senhor não tem prazer em sacrifícios mais do que um coração obediente à sua palavra, à sua verdade. O Senhor nos desafia a conhecer mais do Senhor, a conhecermos mais do seu coração, a sermos mais fiéis àquilo que o Senhor tem nos chamado. Oh, Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, nos convence do erro, nos convence do pecado, traz constrangimento ao nosso coração, traz vergonha ao nosso coração, traz tristeza ao nosso coração pelos pecados. É verdade, Jesus. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Oh, Jesus. Sonda o meu coração, Jesus. Usa
Sonda-me o meu coração, Jesus. Muda o meu coração, Jesus. Oh, Jesus, mas me usa, Senhor, com o coração alinhado ao Senhor. Traga arrependimento ao nosso coração, Jesus. Você vai orar e pedir o Espírito Santo. E falar: Espírito Santo, eu estou em desobediência, Espírito Santo. Eu estou em rebeldia em alguma área, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Senhor, que eu venha ter coragem de organizar a minha vida, Espírito Santo. Nós não queremos ser cativos do pecado. Nós não queremos ter a nossa alma capturada, anestesiada pelo pecado, hipnotizada pelo pecado, Jesus. Sonda, Senhor, meu coração. Prova os meus pensamentos, Senhor. Quebranta, Senhor. Quebranta para as tuas verdades, para o evangelho pleno, para a sua verdade plena. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Transforma-me, enche-me. Senhor, som do nosso coração. Se nós temos um coração obstinado, o coração obstinado não ouve os profetas, não ouve as pessoas que estão para ajudar. É um coração em idolatria. Senhor, nós não queremos ter esse coração obstinado. Nós não queremos culpar ninguém pelas nossas escolhas. Nós queremos ser responsáveis pelas nossas escolhas. E nós queremos voltar, ó Deus, voltar ao primeiro amor, voltar, Jesus, à obediência, voltar à verdade, voltar à vida com o Senhor. E declara-se amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Celebre a Deus com as suas palmas.